E a Bíblia mostra claramente que o Senhor é um Deus que espera que a gente tenha paciência também. E Ele é um Deus paciente também. A Bíblia o chama de um Deus longânimo. Ele é longânimo. Ele muitas vezes ele espera, ele dá tempo para a pessoa mudar. Ele dá tempo para a pessoa mudar de direção. Ele dá tempo, irmãos. E uma das coisas que às vezes os filhos não aproveitam é os conselhos da mãe. Não aproveita o carinho da mãe. Não aproveita o amor da mãe. Tudo olha de uma ótica errada. A mãe só me critica. A mãe só me puxa a orelha. A mãe só quer me dar trabalho. A mãe quer ensinar. Ensinar a fazer as coisas. A mãe quer ensinar a se cuidar, se proteger. E mais para eles é tão chato. Acho que é tão chato. E assim, tem muitos na igreja que às vezes acham que é tão chata a palavra de Deus quando vem puxar a orelha dele. Quando vem dizer que ele está errado, ele precisa mudar de direção. Ele precisa rever os seus conceitos. Mas todo mundo que está na igreja quer conhecer Deus, sim ou não? E a Bíblia fala, o povo que conhece o seu Deus se torna forte. Se torna o quê? Forte. Nunca mais vai dizer sou fraco, eu sou fraco. Não é fraco, nunca mais vai dizer que é fraco. Porque não depende da sua força. Ele conhece o seu Deus e o seu Deus é forte. Não tem outro Deus mais forte. E nestes salmos, os salmos da paciência, os salmos onde o salmista, ele deixa claro que ele teve de esperar. Esperei esperando. Significa um esperar contínuo. Até que? Até que? Não é cruzar os braços e dizer, não. Deus quiser, Deus faz. Não, não é esperar assim. Eu vou tomar o meu mate de perna cruzada, não vou me preocupar. Não, é lógico que você não vai se preocupar, mas você vai colocar nas mãos de Deus dia após dia. Você tem que permanecer na presença de Deus, porque você tem que ter essa perseverança, porque isso só pode dar fruto se você permanecer. Jesus diz, eu sou a videira, vocês são os galhos, os ramos. Aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto. Então tem que permanecer para dar muito fruto. Senão, não vai secar o ramo. Um ramo fora da videira é um ramo que se seca. E aqui, o salmista revela dizendo, esperei com paciência. Depois do caso passado, é legal a gente contar. Eu tive paciência e olha aí o resultado. Está aí a bênção, está aí o resultado. Mas a pessoa que não tem paciência, sabe aquela pessoa que está sempre atrasado? Sabe como que acontece isso? Presta atenção, jovens, adolescentes. Quando é criança, o tempo não passa nunca. Aí quer crescer. Quer ser grande. Quando é pequenininho, quer ajudar o pai, quer ajudar a mãe. Quando chega na adolescência, a gente quer que ajude, aí não quer ajudar. Começa a ficar pecador já, né? Já não quer mais fazer. Aí, vira jovem. Aí diz, não, estou esperando aí, um dia a coisa vai mudar. Não vai mudar. Você não pode perder o seu tempo. Porque quando você vê o tempo já passou. E eu conheço gente que é tão ansiosa. Conheço gente que tão ansioso que perde o tempo. Perde o tempo. E quando a pessoa perde o tempo, ela tem que correr atrás. E quando a pessoa corre atrás, dificilmente ela alcança. As pessoas costumam dizer, tendo saúde, o resto a gente corre atrás. Só quem teve doente diz isso. E quem não teve doente diz, não, eu não quero correr atrás de nada. Eu quero que as bênçãos corram atrás de mim. Assim como a saúde, sim ou não? A gente tem que aprender a falar a linguagem da Bíblia. A gente pega uma bênção e deixa escapar todas as outras. Você tem que permanecer, perseverar, não abrir mão de nenhuma das suas bênçãos, mas se mexer no sentido de buscar Deus. E os jovens, se mexer no sentido de construir o seu futuro, pensar, projetar e agir, porque daqui a um pouco tempo passa. E aí a pessoa vai correr atrás. Não, agora está tarde demais. Pois é. A gente tem que andar no tempo de Deus. Quem está na igreja tem tudo para andar no tempo de Deus. Para não andar atrasado, não andar para trás.
e nem se adiantar lá na frente. E o que acontece quando a pessoa fica atrasada? Que eu observei. Ela começa a fazer tudo errado. Porque agora ela quer abreviar. Ela quer encurtar o tempo para ver se ela... E cada vez ela fica mais apavorada, porque ela vai envelhecendo, vai envelhecendo, vai envelhecendo, e vai sentindo fraqueza, vai sentindo distância dos seus sonhos, dos seus projetos. E muitos na igreja. Não era para ser assim. Se aprendesse a esperar com paciência, se aprendesse a andar, perseverar na palavra, se aprendesse a permanecer em Cristo, e aproveitando sempre as oportunidade. Não adianta dizer, eu quero um bom trabalho, com bom salário, mas aí a oportunidade bateu na minha porta. Só que tem que estar preparado aqui, ali. Eu vou me preparar agora é tarde. Agora outro que está preparado vai receber. Tu perdeu. Você entende? A pessoa tem que estar sempre atualizado. Na presença de Deus você tem que estar sempre atualizado. Na presença de Deus você tem que estar sempre preparado. Você não pode ser aquele que quando vem a oportunidade de você crescer, não, é que eu ainda não sei bem isso. Pelo amor de Deus, encare, você tem Deus. O que eu não sei eu posso aprender. Mas tem gente que se encolhe, tem medo de errar. E nunca acerta por causa do medo. Eu vou me expor que não vão dizer. É melhor que eles pensem que eu sou inteligente. Se você não é inteligente, não adianta. Todo mundo já sabe que não é. Só você pensa que os outros pensam que você é. O inteligente e o sábio anda na palavra de Deus. Anda no tempo de Deus. Anda no tempo de Deus. Não se atrasa. Não corre atrás de bênção. Bênção corre atrás dele. E ele está preparado para as oportunidades. Amém, igreja? Olha só, o salmista disse, eu esperei com paciência no Senhor. Mas Davi ficava se preparando, Davi estava sempre preparado. Davi, se via um gigante, ele encarava. Se via um urso, ele encarava. Se via um leão, ele encarava. Se via um exército, ele encarava. Por quê? Porque ele estava sempre perseverando em seguir o Senhor. Quem segue a Deus não tem medo. Quem está com Jesus não teme o desafio. Você pode não saber, mas você é tão corajoso que aprende no primeiro dia. Porque você tem a sabedoria de Deus no seu coração. E a coragem. Amém? Irmãs gêmeas da fé. É a coragem. E o medo? É o irmão gêmeo do quê? Da incredulidade. Da falta de confiança. Da falta de convicção. O salmista disse, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, perseverança. Ele continuou clamando. Ele não ficou com os braços cruzados. Ele continuou clamando. Ele não disse quanto tempo, mas aqui ele disse que ele teve que ter paciência. Então, até a bênção chegar, muitas vezes nós temos que aprender, ter paciência, mas ser insistente como a criança que insiste. E aí ele diz assim, depois que ele se inclinou, eu vi o meu clamor, se inclinou para mim, ele diz. E aí você vai conhecer a Deus, pessoalmente. Porque ele não se inclinou para a multidão, ele se inclinou para você. Ele deu atenção para você. Ele ouviu você. E quando ele ouviu você, agora você está diante dele. Então agora você está. Você tem agora a oportunidade que você queria. Amém, irmãos? Oportunidade. E ele tirou-me de um lago horrível. De um charco de lodo. Quem já teve nesse charco? Eu já tive nesse charco. O que é um charco de... Bom, vamos colocar assim. Já vi um trator atolado até o talo, como diz, atolado até... Tem que às vezes botar umas 2, 3 máquinas para puxar, para tirar de lá. É mais ou menos isso. Não sai sozinho, não sai de lá sozinho. Tem coisas que nós entramos, nos atolamos nessa vida, que não tem como a gente sair se Deus não se inclinar para nós e nos tirar de lá, do atoleiro. E aqui a Bíblia diz que ele se inclinou, Deus se inclinou, Deus olhou, viu o clamor, estendeu a mão e tirou ele de um charco horrível, de um lago de lodo, de um charco de lodo. Aqui diz, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Amém? O que Deus fez com ele? Colocou os pés dele sobre a rocha. Quem era Davi?
Um menino que não tinha valor para o pai dele, que não tinha valor para os irmãos dele, que ninguém conhecia, mas ele adorava a Deus. Se ele tivesse uma chance, preste atenção, porque tem gente que desperdiça tudo que é chance. Ele estava esperando uma chance. Ele estava lá deitado no pasto, tocando a sua harpa, ele que inventou a harpa, tocando a sua harpa, mas enquanto o seu corpo estava no pasto, o seu coração estava no trono. Ele adorava a Deus. Ele pedia para Deus uma chance para sair dali. E Deus viu o atoleiro dele, viu que ele não tinha como sair de lá. E ele com paciência esperando. Deus então manda o profeta para ungir ele. E aí Deus se inclina para salvar ele. Diga glória a Deus. Irmãos, todos nós somos ungidos pelo Espírito Santo agora. E se a gente não é, tem que buscar essa unção do Espírito Santo. E quando ele é ungido, antes dele ser ungido, ninguém valorizou ele. Seu pai não o chamou, chamou só os seus irmãos. E o profeta ia ungir, mas olhou assim. Deus disse, esse não é, esse não é, esse não é, esse não é. Aí o profeta perguntou, não tem outro? Imagina. Aí o pai disse assim, tem, mas não pode ser aquele. Sabe, tem, mas eu nem chamei porque não pode ser aquele. Ele é um franzininho, ele é um menininho, é um só serve para cuidar de umas ovelhinhas que tem ali. Pois o profeta disse, não nos assentaremos à mesa sem antes que ele chegue. E quando ele chegou, o Espírito Santo disse assim, é esse aí que eu escolhi. Deus disse, é esse aí que eu escolhi. E ele foi ungido e honrado na presença dos seus irmãos. E é ele que escreve esses salmos. É ele que escreve. Porque ele diz aqui, e pôs um novo cântico. O que ele fez? Na minha boca, porque ele já cantava para Deus. Mas agora ele entoa os Salmos 40. Agora ele está louvando a Deus, porque salmos são canções, são poesias, são adorações. Embora contando histórias e sobre a fé, são cânticos e adoração. São poesias. E aqui, ele escreve isso. E ele declara exatamente o que aconteceu com ele. O que Deus quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós temos que relatar o que Deus faz com nós. Quando clamamos a Deus e Deus se inclina para a gente. Não seja como muitas pessoas que perdem a oportunidade. Aproveite cada uma delas. Tope cada desafio de Deus e veja o que Deus vai fazer com a tua vida. Não fuja de Deus. Tem gente que quer que Deus o abençoe, quer que Deus faça maravilha, mas ele foge de Deus. Ele está sempre escapando de Deus, não quer um compromisso com Deus, não quer se firmar com Deus, não quer honrar a Deus. Como espera que Deus te honre? Se o que nós falamos aqui ou estamos aqui é por uma mera religião, não valeria a pena. Passar um frio desse que você poderia estar na frente do fogão, da lareira ou já tapadinho vendo televisão. Mas a gente está aqui hoje é porque ele se inclinou para nós. Tirou os nossos pés de um charco de lodo, pôs os nossos pés firmes sobre uma rocha. Amém? Esse Deus maravilhoso fez isso. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Tem um ditado que diz, quem canta seus males, espantas. Tem gente que canta cada desgraça, né? Cada sofrência. Nós não. Nós cantamos hino de vitória. Me lembro quando não tinha Deus, cantava só sofrência, eu e um primo meu, só sofrência. Aí a gente se converteu, o que estava fazendo? Deus muda a cabeça da gente. A gente olha, mas como pode cantar um troço desse? Como a pessoa não se dá de conta do que está fazendo? Porque Deus muda e põe um cântico na nossa boca. Um cântico de louvor ao nosso Deus. Um cântico de gratidão pelo que Deus é. Porque Deus não era, Ele é. Ele não fez, Ele faz. Entende? Ele não é do passado, Ele é do presente. Ele não é para amanhã, Ele é para hoje. Então a gente tem que andar no tempo de Deus.
Tem que estar no tempo de Deus. Quando eu olho para Davi, eu vejo alguém que aproveitava todas as oportunidades. Ele não fugia da luta, porque ele acreditava no seu Deus. E ele tinha dentro dele o Espírito que lhe dava essa coragem, o Espírito que lhe dava essa habilidade, o Espírito que lhe dava essa força, o Espírito que não permitia que ele recuasse. Era o Espírito de Deus na vida dele. Por isso a gente tem que dar lugar ao Espírito. Ou a gente vai fracassar mais hoje ou mais amanhã. Sem o Espírito, sem Deus, você não pode. Você não chega lá. Por isso Jesus disse, eu não vos deixarei órfão. Enviarei o meu Espírito e ele estará com vocês todos os dias. Quando que ele estará? Todos os dias. A gente tem que falar com ele todos os dias. Falar com ele todos os dias, porque ele está ali todos os dias. E ele vos ajudará. Ele será o ajudador. Ele vos ensinará todas as coisas. Ele será um professor para a gente. Amém? O Espírito Santo. Mas te prepara. Você tem tudo para vencer. Você está no lugar certo. Você está na hora certa. Você está no tempo certo. Então aproveita cada oportunidade, te prepara para grandes oportunidades, bate nas portas para que elas se abram, porque elas vão se abrir. Não fique olhando para o mundo, mas agora o mundo, mas agora é isso, mas agora é aquilo. Só uma notícia, olhe para a palavra de Deus que diz, eu tenho uma porta aberta diante de ti que ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. Ninguém. Ninguém é ninguém. Acabou. Quando Deus disse que ninguém pode fechar, ninguém pode fechar. Você tem que aprender a depender dele. Amém? E esse depender não é cruzar os braços também. Mas esse depender é se preparar para você estar pronto para a oportunidade. Aí quando a oportunidade chegar, você com a força de Deus, com a habilidade e com o teu esforço, você e Deus farão proezas.